Se você quer se mudar para Curitiba, senta aqui que esse vídeo é para você. Olá, meus cambas e minhas cambas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Donita Gomes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Se você não vai aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que você quer para esse ano de 2026. O vídeo de hoje é sem rodeios, inclusive eu quero fazer esse vídeo sem edição. Eu quero postar assim. Bom, muita gente tem vontade de morar em Curitiba e não sabe por onde começar. Ou às vezes tem medo de vir morar aqui, né? Pelos relatos que já ouviu, né? Sobre o quão caro é a cidade. Eu sei que Curitiba, né? É uma das melhores cidades no Brasil para se morar em termos de qualidade de vida. E eu posso provar isso porque eu moro aqui em Curitiba desde 2021. E se eu estou aqui até agora é porque é uma cidade que eu gosto. Vamos falar sobre a qualidade de vida, né? Custo de vida, perdão. Vamos falar sobre o custo de vida. É importante lembrar, né, que os preços aqui eles variam de acordo aos bairros daqui de Curitiba. Mas os preços aproximados que eu vou estar falando aqui, ele vai variar nos bairros centro de Curitiba, onde eu moro, centro cívico e acho que esses dois bairros estão bons porque estão bem junto um ao outro, então acho que o preço é em torno disso. E também vou falar de acordo com a minha experiência, né? Só lembrando aqui que eu moro em Curitiba desde 2021 e eu sempre morei no centro. Por que eu sempre morei no centro? Porque tenho muita facilidade. Calma aí. Pronto. Porque eu tenho muita facilidade em tudo praticamente, né? Eu trabalho no centro, então eu vou trabalhar, só para vocês terem noção, eu vou trabalhar a pé, eu vou trabalhar de Uber ou ônibus e volto sempre a pé. Salvo dias que esteja chovendo, acontecendo alguma coisa, que eu pego transporte para volta, mas isso me facilita muito. Sem contar que a empresa paga, né, o transporte, porém eu gasto apenas a passagem de ida, então me facilita muito. Quando eu quero sair no final de semana, às vezes não gasto táxi, porque os shopping, alguns estão aqui no centro, alguns bares estão aqui no centro, o restaurante, claro que uma vez a outra eu posso, né, sair para ir para um outro bairro, que eu preciso gastar mais, mas na maior parte do tempo, às vezes eu coloco uma roupazinha simples, vou atrás da minha casa porque tem um bar, tem uma lanchonete, enfim, então me facilita muito morar no centro. E falando do custo de vida, eu vou começar pela casa, né, pelo aluguel, né, eu não tenho casa própria. Lembrando só que os gastos aqui é para 2 pessoas, mas eu e o meu marido ainda não temos filhos, não temos nenhum animal de estimação, temos planta. Enfim, e então vou falar aqui de um custo de vida para 2 jovens casados, marido e mulher, ou sei lá, se você quiser morar aqui com um amigo, uma amiga também, tá tudo bem, não tem nenhum problema. O aluguel no centro cívico, né? Centro cívico é um bairro bem próximo ao centro, porém o custo de vida lá é um pouco mais alto do que no centro. Eu sei que muita gente não gosta de morar no centro, porque dizem que tem muitos moradores de rua, tem muitos assaltos. Eu moro aqui desde 2021, nunca fui assaltada. E tem moradores de rua, tem sim. Mas uma coisa que eu aconselho quando você tiver a procurar apartamentos aqui no centro é que olha bem, né, ao redor onde você vai alugar. No do aluguel, o aluguel ele varia de 1.200 a 1.500, sem contar o condomínio. Sim, alguns vai até 1.600 com condomínio, mas dificilmente no aluguel vem incluso o condomínio. O condomínio é a parte, mas o aluguel ele varia de 1.200 a 1.500, que no caso seria apartamentos de 1 quarto. Sim, 1 quarto, sala, cozinha, área de serviço, mais ou menos isso. E o condomínio ele varia, né, de 350 a 500. No caso, nos apartamentos, assim, dos meus amigos que eu perguntei, nos prédios dos meus amigos que eu perguntei, e também no nosso. Então, varia de 300, 350 até 500 reais. Não até, né? Mas pode ir mais. Porém, pelo menos que eu perguntei, era ali em torno de até 600 reais. Tem alguém que disse que paga 600 reais
condomínio. Mas geralmente quando o condomínio é esse valor, o preço da casa às vezes é mais baixo. Tipo, paga 1.000 da casa ou 1.200 e 600 de condomínio. E o outro transporte. Como eu já disse anteriormente, o transporte, né, a empresa obviamente dá, além do salário. Mas eu gasto pouco com transporte porque eu volto a pé na minha casa, né, caminhando mesmo até o meu prédio. Então, eu gasto apenas a ida. Transporte aqui no Paraná, em Curitiba, é R$ 6 o ônibus. E eu dificilmente pego ônibus, pego mais Uber, porque o Uber às vezes dá 6, 7 reais. Então, ele acaba me deixando em frente à empresa do que o ônibus, que me deixa um pouquinho mais longe. E dá às vezes mais 5, 10 minutos para você caminhar até a empresa. Então, eu prefiro pegar Uber. Então, o valor do ônibus, do transporte, ele vai variar, né? Para quem faz ida e volta, usa ônibus, para quem usa outros transportes públicos. Mas o valor do ônibus geralmente varia em torno de R$ 240 a 360. E alimentação. A alimentação também eu acho que é um tópico muito individual, né? Porque como eu disse, eu não sou brasileira. Eu não como arroz com feijão todos os dias, mas tem algumas coisas claramente que são essenciais, né? Como proteínas, por exemplo, para todas as refeições. Então, eu sou uma pessoa que gosta de comer muito carne. Carne não é barato. Eu adoro peixe. Peixe também não é barato. E tem pessoas que só comem frango mesmo. Pessoas que nem comem. Pessoas veganas ou vegetarianas que não comem carnes. Então, a alimentação ele varia muito. Sem contar dos mimos, né? Do que a pessoa gosta. Mas a alimentação, uma dica para você economizar na alimentação é você fazer sempre as compras, nem sempre, né? Mas sempre que for assim uma compra enorme, para tipo o mês todo, aconselho a fazer sempre nos mercados atacadistas, né? Tipo no açaí atacadista, que lá as coisas são bem mais em conta do que você comprar no mercado aqui no centro, por exemplo. Aqui é mais para uma coisa ou outra, mas compra por mês. A gente, né, desde que começou a fazer no açaí atacadista, vimos que reduzimos muito. Reduzimos muito e as coisas às vezes duram para muitos outros meses, que às vezes a gente só vai repondo uma coisa a outra, então nem sempre, se no primeiro mês nós gastamos 1.000, no outro mês podemos gastar menos. E é muito bom isso, porque, né, dá-lhe uma economizada boa. Então, o valor da alimentação ele vai variar de 800 a R$ 1.000 por mês todo, tá? Para um casal, né, para 2 pessoas. E tem ali aquelas assinaturas, Netflix e Prime, enfim, que você assinar. Nós só temos uma assinatura em casa, então nosso valor da assinatura ele é bem barato, anual, nós pagamos anual ou mensal, que é R$ 30. Então, a assinatura vai variar. A assinatura é bem individual, você que sabe se vai pagar só Netflix, se vai pagar o Amazon Prime, enfim, depende muito de você. E tem o lazer, né? Como eu disse, nós às vezes economizamos muito porque nosso lazer é mesmo no centro, então acabamos economizando muito por isso, mas às vezes nós gostamos de sair para ir em outros bairros, tipo eu amo passear pelo Batel, que é um bairro aqui nobre de Curitiba. Tem algumas coisas que eu gosto, né, de fazer lá, chupar gelado, enfim, então às vezes você dá ali uma saída para isso, mas ali, né, vamos colocar ali até R$ 400 por mês todo para saída para 2 pessoas. Nem sempre eu saio com meu marido, às vezes eu saio com as minhas amigas, tipo hoje eu saio com as minhas amigas, então ele também às vezes sai só com os amigos, mas o nosso valor, né, que a gente estipula é até de R$ 100 a R$ 500, então é ali. Tem saúde, como eu disse, nós ainda não temos filhos, enfim, não ficamos muito doentes, às vezes mais um sintomazinho para desencadear uma doença, porém não chega a ser doença, né, sempre uma gripezinha, uma tosse, assim, dor de barriga, nada do que isso, graças a Deus. Então, no quesito saúde, estamos mesmo bem. Quando às vezes precisamos de um serviço de saúde, vamos mesmo pelo serviço do SUS, né? Vamos numa UPA e geralmente somos atendidos por ali e também a receita médica pegamos na farmácia mesmo do hospital. Ou às vezes tipo um remédio que não tem no hospital custa menos de R$ 100. Então vamos colocar R$ 200 para a saúde no mês, para nós os dois. Educação, né? Como eu disse, nós não temos filhos para estar numa escolinha. Então nós somos estudantes, porém nós somos estudantes da escola pública mesmo, né? Eu atualmente não faço assim, oficialmente eu não estou em nenhuma universidade, porque eu já terminei, porém a minha faculdade, o meu ensino médio, mestrado,
tudo eu fiz na escola pública, né? Fiz a minha graduação e a minha pós-graduação na federal mesmo. Então, os gastos também com a escola seria praticamente zero. Até porque também tem um RU, que é o restaurante universitário. E geralmente as universidades têm também transporte público da própria universidade, então quase custo zero. Quase, né? Porque tem outros serviços também que a gente faz, né? Gasta na escola. E tem a internet. Nossa internet é R$ 125 mensal. Para 2 pessoas dá muito certo. De casa, a luz, nossa luz, o valor gira de 50 até R$ 80 mensal. A nossa água vem inclusa no condomínio, então já vai ali no valor do condomínio. Nosso telefone pessoal, meu do marido, nosso plano mensal, 50, R$ 100. Então, tem ali outros serviços, né, que eu coloquei R$ 200, vai que a gente no mês precisa de alguma coisa, tem ali um estoque de R$ 200 para suprir essa necessidade. Além do lazer, que às vezes não termina, né, não usamos todo o dinheiro do lazer, também já dá para ir em outros serviços. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem assim, bem rápido, para dar ali mesmo, para auxiliar, né, quem está a pensar em se mudar, visto que janeiro e fevereiro são meses que muita gente tende a se mudar. E eu queria dar esse auxílio, então, para você que pensa em morar em Curitiba, né? Tem pessoas que moram em pensionato. Quando eu vim morar aqui em 2021, eu morava em pensionato com meu marido e gastávamos bem pouco. Porém, pensionato tem um espaço que você não tem privacidade, apesar, né, do pouco custo, mas você não tem privacidade, tem muitas regras. Então, para quem no primeiro momento realmente quer vir, eu aconselharia no pensionato, se não tiver muito dinheiro, mas se vir já um pouquinho com mais grana, pode alugar um AP. Pode ser aqui no centro ou em outros bairros de Curitiba, né? Tem Água Verde, que é um bairro nobre de Curitiba, porém os aluguéis são bem mais altos que no centro. Tem o centro cívico, que eu disse, né, que os valores se aproximam um pouquinho com o centro, porém centro cívico é sempre mais caro também que centro. Por quê? Porque centro é isso que eu disse, né? Tem moradores de rua, as pessoas dizem que é muito perigoso, né? Mas eu tô aqui desde 2021, pela graça de Deus, ainda. Espero que não também, né? Nunca fui assaltada. E tudo é questão de segurança, né? Não existe um país ou uma cidade 100% perfeita, que não tem nada. Tem sempre alguma coisa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até lá, tchau.